Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Memorial TJDFT Virtual, Arte e Cultura em Casa. Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, farei minha audiodescrição. Sou moreno, cabelos lisos, uso barba e estou vestindo terno azul escuro, com camisa branca e gravata vermelha. Ao fundo, nós temos imagens do Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte. Meu nome é Aragonê Fernandes. Sou juiz de direito do TJDFT e atuo na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Para darmos início ao nosso bate-papo, assistiremos ao clipe Transformação, produzido pela banda Mente Sã. Para o mundo firmemente, refletido ao espelho de um desejo. Vejo daqui tenho tudo em mente, coletividade, uma honra ao cortejo. Lisonjeares nunca entenderão, intermediários assistirão. A sociedade indisciplinados se esconderão. Novo conceito, leve o respeito, a Deus eu receito. A um mundo então perfeito, construtor de belos jardins. Vejo tudo ao retrovisor, o sentimento revoltado, crucificado, levo o amor. Vejo daqui todo momento de um aquecimento. Meu benfeitor, tudo é tão rápido ao mesmo tempo, tão frágil. Quanto tempo falta pra quem chora calado? Quem faz uma boa história deixa a marca da vitória. Fiz o meu contrato com Deus. Só o amor pode te salvar e construir o que quiser. Só o amor unificará. Por isso tenha fé. Só o amor pode te salvar e construir o que quiser. Só o amor transformará. É do amor que vem a transformação. É do amor que vem a transformação. É do amor a transformação.
Espero que tenham gostado do clipe, que traz uma linda mensagem sobre transformação. O Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, promove regularmente exposições temporárias de arte e lançamento de livros. Devido à pandemia de Covid-19, os eventos foram adaptados para o ambiente virtual e agora serão realizados no formato videocast. Contaremos também neste evento com a presença do artista Ottoni, que será entrevistado logo em seguida pela minha colega, juíza de direito, doutora Lorena Ocampos. Agora, contamos com a presença da escritora Vanessa Vaz, diretamente de Buenos Aires, Argentina. Ela vai nos brindar com este bate-papo sobre a sua obra Mosaico de Mim, Crônicas, a qual será lançada hoje. Vanessa, agradeço a sua participação, seja bem-vinda. Obrigada a você, doutor Aragoni. Obrigada ao TJDF pela oportunidade que dá aos artistas contemporâneos, tanto à banda Mensan, ao artista plástico Ottoni e a mim como escritora, que na verdade é um espaço maravilhoso para a gente que somos artistas independentes. Espaço aberto para a arte. Vanessa Vaz nasceu em Brasília, morou em Jerusalém e atualmente vive em Buenos Aires, sendo uma verdadeira cidadã do mundo. Sua formação oficial passa por escolas públicas do Distrito Federal, incluindo a UNB, onde se graduou em jornalismo. Vanessa trabalhou em escolas, TV e rádio e está nas redes sociais do TRE de São Paulo. Como escritora, tem textos publicados em jornais, revistas, sites e em mais de 10 coletâneas literárias nos últimos anos. É coautora, junto com sua irmã Viviane, do livro Crise, Um Caminho para a Luz, pela editora Autografia. É autora do livro Mosaico de Mim, Crônicas, publicado em 2019 pela editora Viseu, obra finalista na categoria Crônicas do primeiro prêmio Book Brasil em 2020. Vanessa é também membro da Academia de Letras e Música do Brasil, da Associação de Jornalistas e Escritoras Coordenadoria do Distrito Federal, do Coletivo de Mulheres Maduras e do IB Literário. Convido agora a escritora Alexandra Rodrigues, que fará a leitura de uma crônica da autora Vanessa. Sabor genuíno. Em uma cantina. Por favor, um café. Café de que sabor? Como assim de que sabor? Hortelã, baunilha ou canela? Moça, você não está me entendendo. Eu quero apenas um café. Pois não. De que gosto? Eu quero um café com gosto de café. Característica, teor, alma de café. Desculpe, mas só temos café sabor hortelã, baunilha e canela. Então, me vê um cappuccino. Cappuccino de quê? Ora, como de quê? Chocolate, canela ou baunilha? Eu quero um cappuccino, sabor cappuccino, apenas ele mesmo, sem mais nada. O tradicional. O tradicional acabou. Só temos o sabor chocolate, canela e baunilha. Então, vai querer? Olha, esquece o cappuccino e me traz um leite, por favor. Pois não. Leite de que teor? Ora essa, você está de gozação comigo? Não, senhor. Então, por que pergunta leite de que teor? Para saber o que o senhor vai querer. Se o de morango, chocolate ou coco. Eu não acredito que estou escutando isso. Se quiser, eu posso repetir. Morango, chocolate... Não, por favor, pare. Eu já escutei. Morango, chocolate ou coco. Então, qual leite o senhor vai querer? Olha, moça, tudo que eu queria era tomar um café com sabor genuíno de café ou um original cappuccino com gosto de cappuccino ou um leite com aroma leite. Será que não existe aqui uma bebida que não tenha sabor nenhum? Só o gosto dela mesma, da sua essência, sem excedentes? Sim, temos água. Então, me traz um copo de água, por favor. Com gás ou sem gás? Sem gás, claro. Desculpa,
mas só temos com gás. Vai querer? Não, deixa para lá. Mais alguma coisa, senhor? Sim, uma informação. Onde fica a próxima cantina? Alguns minutos depois. Um café, por favor. Pois não. Café de que sabor? Vanessa, você já publicou vários textos em revistas, coletâneas e coletivos, mas Mosaico de Mim, Crônicas, é sua primeira publicação individual da carreira. Por que esse título? Me fale um pouco sobre o seu livro. Olá, bom, é o seguinte, eu sempre participei de saraus literários, né, encontros com escritoras desde pequenininha, me gusta muito a arte. E a última vez que eu voltei para o Brasil, que foi em 2019, eu estava no sarau e fui declamar um texto meu, e aí me convidaram para fazer parte de uma associação de escritores. Mas eles, para mim entrar, né, você é avaliado, seu currículo, as suas obras e tal. Eles queriam que eu tivesse um livro solo. E eu não tinha, eu tinha publicações em coletâneas, ou algumas saíram em alguma revista, algum site e tal. E aí me pediram, você pode lançar um livro só seu? E eu não tinha tempo suficiente para escrever. Então eu peguei os textos já publicados, ou coisas que eu já tinha escrito, e fiz uma seleção, e daí surgiu o Mosaico de Mim. E o que eu pensei, uma coisa para juntar eles, eu pensei que seria crônicas, né, que são textos que em geral saem em jornais, são mais curtinhos, e tem algo a ver com a realidade, e fala também sobre a vida. E eu pensei que uma ideia seria publicar um título para cada letra do alfabeto. Então, a gente tem do título A, que é Adorável em Veraneio, até o título Z, que é Zelador da CPI. Então, para cada letra do alfabeto tem um título. Então, foi assim que eu fiz essa seleção. E esse título veio assim de um sonho, né? Eu estava buscando, porque são temas diferentes. Eu tenho um personagem que é deficiente visual, eu tenho um cachorrinho, eu tenho essa situação do café, que inclusive essa situação do café ela foi filmada tem um canal do YouTube que é tipo Porta dos Fundos de Brasília, se chama Grande Circular Oficial. Eles fizeram um vídeo ficção com personagem, cenário e tudo. Ficou muito legal o filminho do café. E mudaram o nome. Só que no roteiro eles colocaram, é inspirado na crônica do livro Mosaico de Mim da Vanessa, né? Eles fizeram uma ficção com esse texto que foi lido agora pela colega escritora Alexandra. Então, são diversas situações. Então, como muda? Tem de tudo. Tem do carro, da vida, da morte, tem reflexões, tem tudo, coisas do cotidiano. Então, eu pensei que o título Mosaico poderia ser apropriado, porque é como a vida, é um caleidoscópio da vida, né? Eu li seu livro e gostei muito, viu, Vanessa? Eu queria que você explicasse para a gente, brevemente, a diferença entre contos e crônicas. Bom, o conto, ele é uma narrativa que ele é um pouco mais longo, né? Não chega a ser como um romance, tem uma novela, mas ele tem várias páginas, ele tem uma estrutura, né, literária. Então, ele tem, assim, em geral, tem a apresentação, desenvolvimento dos personagens, né? E, especialmente o personagem principal, tem uma trama que tem um conflito, até chegar a um clímax que tem um desfecho. Essa é a estrutura básica do conto. A crônica, ela já é um texto mais híbrido, mais livre. Ela é mais curtinha. Originalmente, ela nasceu que ela foi publicada, né, publicações em jornais, como comentários, ou um caos que aconteceu, ou uma situação. Aí tem crônicas que são de humor, tem crônicas que são mais líricas, né? Então, tem crônicas que são mais para jornalísticas ou mais literárias. Então, assim, é um texto mais curtinho, bem contemporâneo, e ela não tem, assim, uma estrutura fechada. Ela é híbrida, ela pode vir desde uma cena até um comentário sobre um assunto da vida, do dia a dia, entendeu? A gente tem aí, inclusive, a imagem da sua obra, viu, Vanessa? Aparecendo na tela, para quem quiser adquirir. Daqui a pouco a gente vai fazer o comercial sobre a sua obra. Mas vem cá. Eu queria saber como foi a sua incursão no mundo da literatura.
Olha, eu desde pequena gosto de escrever. De pequenininha já escrevia poesias, né? Só que quando eu cresci, adolescente e tal, participando assim de oficinas literárias com professores e conhecendo outros escritores, me disseram que eu na prosa eu sou melhor do que na poesia. Então eu que deixei de lado a poesia e eu comecei a escrever narrativa, prosa, né? Sempre gostei de participar de eventos culturais, não só encontros de escritores, mas mesmo assim, encontros de escola, de bairro. Eu era assim, uma das primeiras a querer declamar um texto, a escrever uma redação, ou participar de teatro. Mas eu gosto mesmo de escrever, de inventar a história, ou escrever algo que eu vi ou escutei, entendeu? Com um olhar assim, poético, uma observação interessante. Eu gosto de contar história para meus irmãos mais novos, entendeu? Então, assim, e a vida ela é riquíssima. Você olha para o lado, você vê na rua ou nas pessoas personagens interessantíssimos, entendeu? Ou você lê nos jornais coisas que acontecem que eu acho que nenhum roteirista mais criativo poderia imaginar. Passam coisas tão fantásticas no mundo que realmente para mim, me dá muitas ideias de textos, entendeu? As A coisas arte que eu imita a vejo, vida, né? leio, escrevo. É a arte que imita a vida. Vanessa, você participa de algum grupo de escritoras no Brasil? Como é submeter seus textos ao crivo dessas pessoas, à crítica dessas pessoas? Então, como eu falei, para você entrar na Academia de Letras, eles têm uma eleição da Assembleia, dos grupos, né? Aí apresentam o seu currículo artístico, com todas as suas obras, publicações, se você tem livro individual, e é votado se você entra ou não. Aí, se você entra, né, você começa a fazer parte de um grupo. Assim, de alguma forma eu já conheci algumas pelos eventos orais, né, como diz a literatura oral, dos encontros dos saraus literários, né, do sarau, que sempre acontece, sempre tem em Brasília. Brasília tem saraus literários em todos os lados, todos os bairros, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul, Lago Norte, Guará, Cruzeiro, cheio de músicos também, né, então, assim, às vezes tem encontros que acontecem na casa ou que acontecem em algum bar, então você tem essa oportunidade de você encontrar e falar sua obra ou conhecer outra obra, né? Então, assim, começou assim, de maneira oral, eu conhecendo outros artistas e alguns artistas conhecendo a minha obra, né? Depois que eu declamava alguma coisa, eu perguntava, de quem é esse texto? Eu falava, não, é meu, foi eu que escrevi, né? Então, assim, mas... Então, aí depois que surgiu o convite, porque é importante, a questão dos grupos é importante porque quando a gente está junto com outras pessoas, somos mais fortes. Até para oportunidades de feiras literárias ou para a oportunidade de participar de eventos, se você faz parte de grupos, você recebe convites também para participar de coletâneas. Então, é como uma coisa você nadar sozinho nesse mercado, né, contemporâneo, contra tudo, a mídia, outra coisa é você fazer parte de um grupo. Então, assim, você já tem, anualmente, tem certas programações. Recentemente, por exemplo, a Academia de Letras e Música do Brasil fez o sarau literário e poético musical em homenagem ao Dia dos Pais. Então, eu fui convidada para dizer algo, eu fiz um poema novo para o meu pai. Então, assim, são essas coisas que é interessante porque são uma espécie de agenda, uma espécie de oportunidade, como você não está procurando sozinho, como você já por você fazer parte das associações, já te convido. A associação que mais se reúne atualmente é o coletivo Mulheres Maduras, que são mulheres mais velhas, a maioria é mais de 60 anos, todas de cabelo branco. Eu também tenho cabelo branco, porque aqui eu tô com peruca, não vê, né? Esse grupo a gente tem reunião semanal, virtual, e uma vez por mês elas se reúnem presencial em Brasília, né? Começou em Brasília, presencialmente antes da pandemia. Então, esse grupo, a gente tem escritos textos inéditos e temos submetido umas às outras, né? É realmente muito interessante, porque, em geral, são escritoras mais velhas e mais experientes que você. Tem algumas que têm prêmios até internacional, outras têm prêmios no Brasil. Então, é interessante você ver a opinião delas, às vezes te sugere alguma mudança, ou às vezes gostam do seu texto. Na maioria das vezes gostam do seu texto, não sei se é por simpatia ou amizade, né?
Acho que é pela qualidade assim, do seu trabalho, viu, Vanessa? Mas vem cá, qual é o mas papel sempre- do trabalho do cronista na sociedade? O cronista, ele é um observador peculiar, né? Originalmente, ele é um jornalista, que ele viu uma cena, ou escutou algo, ou quer fazer uma reflexão sobre algum tema da vida. Mas hoje em dia está mais livre, hoje em dia qualquer pessoa não precisa ser de formação ou jornalista, de profissão para escrever uma crônica, né? O papel do cronista é dar uma visão, observar algo do cotidiano, ou de algum personagem, ou de algum evento peculiar. Às vezes, assim, eu, como escritora, eu tento botar um olhar positivo, tentar ver a poesia na vida, ou a poesia nas coisas, nos eventos, ou nas pessoas, ou até nos animais. Eu tento deixar uma mensagem no finalzinho como um gosto de esperança. Eu sou dessa filosofia que eu acho que o que a gente vê, lê ou escuta, no final tem que deixar a gente melhor e não pior. Então, eu tento ver algo de poético, algo de divino dentro das coisas e dos acontecimentos, né? E não sei se sempre consigo fazer isso, não, depende dos leitores. Se Eu gosto chega a muito eles da ou sua não, mas obra, eu tento, li né? e acompanhei várias das crônicas aqui. Mas vem cá, o que te levou a inscrever sua obra no edital do TJDFT? Então, o edital do TJ, assim como todos os editais que existem, em geral, são editais, os editais mais, digamos, mais justos, né? E mais, assim, que ajudam bem a cultura contemporânea, os artistas independentes, são editais feitos pelo governo, por instituições do governo. E tem também instituições privadas ou ONG que fazem, né? Mas, assim, são uma grande oportunidade, uma grande janela para os artistas pequenos, ou artistas independentes, ou gente que está começando, porque se você não é uma pessoa conhecida, como você vai fazer para mostrar a sua obra? Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo tem a questão de que se a pessoa só lê clássicos, ela nunca vai ler algo moderno contemporâneo, né, que retrata a nossa realidade atual, entendeu? Tipo, os livros de antes não escreveram nada sobre a pandemia, então assim, uma forma também de você retratar a cultura e a arte, dando oportunidade a artistas, seja músico, seja artista plástico, seja escritores contemporâneos, e também a arte local, né, de Brasília, do DF. Então, eu acho que quando eu vi a publicação do edital TJDF, eu achei uma oportunidade maravilhosa, eu falei, eu tenho que me inscrever. Na época eu estava aqui em Brasília, então eu levei aí a minha irmã e eu fomos levar principalmente nosso livro, né? Mas você vê, por exemplo, eu tive esse livro aqui, o Mosaico de Mim, ele participou da Feira do Livro de Portugal. E eu não, foi o livro, e até venderam alguns exemplares e me pagaram. Como foi? Foi um edital. Eu li numa notícia, um edital estava aberto selecionando livros, escritores independentes para levar para a Feira do Livro de Lisboa. E eu escrevi e meu livro foi selecionado. Então, assim, se não fossem os editais, meu livro não seria... Como ele chegaria em Portugal, ou como eu participaria desse programa agora com o TJDF, através do edital. Então, assim, eu acho que é a maneira mais justa, porque qualquer artista pode se inscrever, e é uma maneira justa e de dar oportunidade, entendeu? E também de divulgar a cultura e a arte contemporânea. Vanessa, mas não é só você que fica viajando pelo mundo, sua obra também. Vem cá, Adorável Veraneio é a primeira crônica do seu livro. Nela, há uma metáfora muito clara das relações, mas fiquei curioso. Com quem você se identifica na crônica? Com a Veraneio ou com o último dono? Mas antes de você responder, eu tenho uma provocação, porque no Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem uma Veraneio que fica sempre parada lá na garagem, pertence a um dos desembargadores do tribunal. Ele tem 6 filhos, justifica o uso da Veraneio. Conte pra gente aí sobre a crônica. Bom, eu nasci em 1980, né? Então, na minha infância era muito comum o carro veraneio, né? E a questão do carro veraneio é uma história poética que nesse personagem desse carro resume a história de vários carros que eu conheci na vida real.
né? Não só do carro que eu tive, como o carro que outras pessoas tiveram, que eu escutei as histórias interessantes e assim, até engraçadas. Mas também eu procuro fazer uma reflexão com a questão do idoso, porque a gente vai ficando mais velho e como que é meio que desvalorizado e a relação não é mais a mesma, né? Então, assim, tem a questão das histórias de humor do carro, mas tem também a reflexão da vida, entendeu? Então, assim, todas essas histórias que está contada na crônica, né, do personagem que esqueceu o carro 3 dias no estacionamento, é real. Eu conheci uma pessoa assim, a outra personagem que cuidava tudo, ou o outro que metia tudo no carro, ou também um que tinha um prédio com 120 apartamentos para gente, mas só 60 para carros, então metade dos donos não tinha onde estacionar o carro, né? Então, e essa coisa também, eu acho que a gente sempre tem também de você ir quando a gente vai para uma cidade que não tem um estacionamento fácil, é difícil encontrar vaga, né? A vaga, o medo de ser rebocado, e essa metáfora, né, é que a gente pensa que quem deveria ser mais velho deveria ter o direito a uma vaga, né? Mas não é o que acontece, né? Então, todas as histórias, elas aconteceram em outros carros, então eu tentei juntar tudo num personagem só, inclusive essa que o carro foi desmontado, o motor podia bater em outro carro, o pneu podia virar outra coisa, tudo isso são histórias reais. O pessoal rouba o carro, muda a placa do carro, entendeu? Então, assim, mas quem leu a crônica sabe que é uma metáfora para o ser humano e para as relações, né? Apesar de ter uma pitadinha de humor e dessas histórias do Carlos, é meio que uma personificação de um ser humano das relações. Eu convido os ouvintes para que leiam a crônica Adorável Veraneio. Eu adorei quando eu estava lendo Adorável Veraneio, porque eu lembrei do tempo que eu era menino e as viaturas da polícia eram veraneios. A gente chamava o camburão da polícia vem aí. Mas vem cá, também tem outra história que lembra muito Brasília, o Encantador de Vermes. Nela eu fiquei muito impressionado com o texto que me fez transportar. É como se eu andasse na plataforma da rodoviária. Conte-me, esse caso realmente aconteceu? O que mais você pode contar sobre essa crônica? Afinal de contas, quem conhece Brasília sabe a riqueza cultural que é a plataforma da rodoviária. Bom, esse caso realmente aconteceu. Originalmente, essa crônica ela foi feita uma reportagem para a rádio, né? E me pediram para ir na rodoviária fazer procurar uma personagem, uma história interessante, uma reportagem para cidades. E eu já deixei o meu gravador aberto dentro da bolsa, né? Então fui vendo aqueles ambulantes em cima da rodoviária, até que eu me deparei com um personagem assim raro, um cara de índio, e em cima da mesa dele havia vários potes, que ele dizia que era tudo vermes, havia um que era uma cobra de tão grande que era. E ele vendia um matinho que via essas ervas que vêm, dizia ele, que vem da Amazônia e que cura tudo, né? Então ele dizia assim, se a pessoa está cansada é verme, se a pessoa tem depressão é verme, a pessoa às vezes é até trabalhadeira, mas não tem força. Então tudo para ele era verme, né? Então, e a solução para todos os problemas, todas as doenças, era esse matinho que ele estava vendendo, né? Que na época era R$5. Então, assim, me chamou muita atenção esse vendedor e essa personagem, né? Real, né? Que estava lá, eu gravei. Então, eu fiz originalmente uma reportagem para a rádio. E me pareceu tão interessante que eu adaptei para a crônica, e a primeira publicação dela foi num site de jornalistas que se chamava Comunique-se. Eu não sei se esse site existe mais, mas tinha um site da comunicação que se chamava Comunique-se. Foi publicado por primeira vez nesse site. E na hora que eu tive que fazer a seleção para o livro, eu selecionei ela para entrar. Mas você encerra o livro falando sobre CPI, o personagem que seria um zelador da CPI. CPI que tem tudo a ver com Brasília, afinal de contas, é aqui que funcionam as comissões parlamentares de inquérito que tramitam tanto na Câmara, no Senado, assim como a CPI mista. Mas ali eu percebi um humor irônico da sua parte. Existe algum gênero ou categoria que você prefira escrever? Humor, terror, fantasia, crítica social? Como você definiria? Bom, essa crônica, O Zelador de CPI, ela realmente foi inventada, apesar de que
na vida real, eu participei de várias CPIs, porque eu fui estagiária na TV Câmara e depois produtora substituta, na época do Mensalão. Então, eu tinha que ir lá fazer entrevistas, né, e acompanhar toda a CPI, né? Então, eu quis fazer uma espécie de crítica humorística, né, nessa situação. O zelador da CPI, o zelador, ninguém quer saber do zelador, o pessoal quer saber do entrevistado, se teve a corrupção ou não, dos deputados, mas eu quis dar o destaque ao cara da limpeza. Era uma espécie de crítica, né? Porque hoje tem muito essa coisa de ser filmada, a CPI, do que falou, se foi gravado ou não, então... Um show de horrores, viu, Vanessa? A CPI muitas vezes é um show de horrores, para falar a verdade. Vem cá, você nasceu em Brasília. E qual a influência da cidade na sua escrita? Quais outras experiências de vida mais influenciaram no seu trabalho? Bom, só concluindo a outra pergunta, eu gostaria de poder escrever mais sobre o humor, que eu gosto muito do humor. Eu tenho algumas crônicas aí de humor, café, essa, né, e outras. Mas, na verdade, eu acho que eu tenho um tom mais poético, né? Sou mais para poesia. Agora, das influências, citando os escritores conhecidos, assim, de crônicas, escritores nacionais, o que eu mais gosto é o Rubem Alves, que eu comecei com aquele livro dele, Ostra Feliz Não Faz Pérola. E também tem outros grandes escritores que foram cronistas, que escreveram outras coisas, contos, poesia, até mesmo Vinícius de Moraes já escreveu crônicas para jornais, né? Luiz Fernando Veríssimo, que ele é muito famoso nos contos, mas ele também tem crônicas publicadas em jornais. Agora, dos escritores locais de Brasília, eu gosto muito da Lucia Afonso, que ela é uma cronista muito lírica, da Alexandra Rodrigues, e do Clóvis, que ele escreve muito humor. A gente se conheceu todo no grupo do Sarau Literário do professor de literatura Marco Antunes, que também é escritor e ator. Bom, e essas são as minhas influências mais perto. E claro que também tem uns clássicos que a gente gosta. Se você for perguntar, por exemplo, um clássico em espanhol, eu adoro 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, né? É uma espécie, apesar de ser uma grande romance, que é enorme, o livro é enorme, ele é uma espécie também de crônicas. Por quê? Porque quando você lê a biografia do Gabriel García Márquez, muitas das cenas que estão no livro de 100 Anos de Solidão foram experiências que ele teve com o avô, experiências que ele viu no dia a dia, entendeu? Então... E também do Gabriel tem crônicas de uma morte anunciada, né? Vem cá, as redes sociais estão presentes na vida privada das pessoas, nas relações profissionais. Há alguma influência das redes sociais no seu trabalho? Eu particularmente, eu não uso minhas redes sociais são fechadas, eu não publico coisas nas redes sociais. É só para amigos, minhas redes sociais. Mas, assim, eu uso, sim, as redes sociais para conectar com outros artistas e escritores, como, por exemplo, recentemente a gente teve um sarau literário, que a Academia de Letras e Música do Brasil promoveu, e eles fizeram uma live no Instagram. Então, nesse caso, eu tenho que acessar a minha rede para poder entrar no sarau literário, né? E, assim como os músicos convidados também. Então, eu uso para encontrar outros escritores ou artistas, ou para participar de eventos culturais, mas não como divulgação própria. Vanessa, eu sei que você está cheio de tarefas aí e cheio de projetos, entre eles um projetinho que está por aí andando pela casa, fazendo barulho, que é o bebezinho seu que está aí bem pequeno. Aqui, antes de a gente entrar no ar, você estava com ele no colo. Eu queria abrir o espaço para você dizer algo que você acha interessante falar para o seu público, falar sobre algum projeto novo que você esteja idealizando nesse momento? Bom, assim, eu acho assim, para toda pessoa que tem uma família, seja que tem filhos, eu sou uma mãe, sim. Eu acho assim, também os pais, eu acho que por mais que a gente trabalhe, a gente deveria trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? Eu acho que até pelo bem emocional e saúde das crianças, e das relações, né, humanas, dos cônjuges, a gente deveria pôr a família em foco, em prioridade. Mas assim,
se eu puder ter um pouco de disciplina, eu gostaria de seguir participando dos grupos literários, produzindo e talvez lançar um livro de poesias, que eu nunca lancei poesias, só crônicas e prosa. E eu também tenho um projeto de escrever em outro edital aí, tá vendo como os editais são importantes. Existe um edital da Biblioteca Nacional, que está aberto, acho que até outubro, se eu não me engano, para fazer tradução de livros de escritores brasileiros, escritores independentes. Ou tradução para o espanhol, para o inglês, né? Você tem que apresentar um projeto cultural, fazer toda uma defesa, e se seu livro for selecionado, você pode publicar em outro país. Então, agora de editais, né? Como tem o edital do TJDF, a minha intenção é escrever o meu livro Mosaico de Micrônicas nesse edital, para ver se eu consigo lançar ele aqui na Argentina, né? Em espanhol. Esse é um projeto. E o outro projeto é seguir escrevendo, para ver se eu consigo publicar mais. Eu também já tenho uma obra infantil escrita, que eu escrevi em espanhol aqui com uma colega. A gente está procurando um editor ou um meio de publicar, mas são projetos, se Deus quiser. Muito legal. Vem cá, e para as pessoas que ficaram interessadas em adquirir sua obra, você pode passar os seus contatos? Bom, a obra é muito simples. O livro Mosaico de Micrônicas, se você escreve ele assim no Google, você pode encontrar na própria editora, a Editora Viseu, ou nos sites que vendem livros como Amazon, Livraria Cultura, tem vários sites na internet cadastrados. É possível comprar ele tanto fisicamente quanto e-book virtual. É só você botar Mosaico de Micrônicas, Vanessa Vaz, que vai aparecer várias opções de comprar. É um livro pequenininho, fácil de ler, então vale a pena. Eu te diria que é um livro pequenininho, fácil de ler, de leitura bastante proveitosa e prazerosa, porque eu tive a oportunidade de ler numa noite, já matei ali rapidinho porque ele era muito legal. Vanessa, muito obrigado pela sua participação no evento e também aproveito para te parabenizar pela obra. Obrigada a você, doutor, pela entrevista, doutor Fernandes. Obrigada ao Memorial TJDF, obrigada à TV da Câmara Legislativa pelo espaço que nos concede, obrigada a Marisa pelo convite. E realmente foi uma honra e uma alegria poder participar aqui com vocês. E obrigado pela oportunidade que dá aos artistas, tanto a banda Mendissan, quanto ao nosso próximo artista plástico que vai vir, que também é fantástico, que faz... o doutor Tony, né, que faz grafite. Eu achei espetacular a obra dele quando eu vi. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa que vocês dão para a gente. Eu agradeço também ao Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, ligado à Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento, e à primeira vice-presidência do TJDFT, pelo incentivo à arte e à cultura da nossa cidade. Nós vamos ficar agora com mais uma crônica lida, desta vez pela escritora Meire Fernandes. E na volta, vocês ficam com a minha amiga, a doutora Lorena Ocampos, juíza de Direito. Um abraço. Agradeço finalmente a oportunidade dada, tanto pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, que cedeu espaço, como a toda a equipe de servidores do Tribunal de Justiça que nos acompanham, servidores do Memorial do TJDF. Jovens poetas. Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. Um sarau pode nascer de diversas formas. De um encontro de amigos, no Guará ou no Lago Norte, de um protesto cultural em Taguatinga, das oficinas literárias da Câmara dos Deputados e até de um açougue na Asa Norte. No início, eram 5 jovens amigos numa casa do Guará. Com o tempo, o público simpatizante foi aumentando até passar de 100. A poesia se espalhou pela cidade. As pessoas precisam ouvir coisas novas, diferente do que está na televisão. O sarau também é uma oportunidade para manifestar seus sentimentos e fugir da mesmice. Mas nem toda declamação é para divulgar sua própria arte. Há muitos intérpretes que nos brindam com obras maravilhosas, que não são suas. Às vezes,
são de artistas consagrados, outras vezes de gente desconhecida, tudo de alto nível e sensibilidade. É impossível não sair tocado de um sarau. Sua alma entra de um jeito e sai de outro, um degrau mais perto do céu. Tem muita gente que começa a ir em um sarau apenas como ouvinte, até que, sem querer, é tocado pelo anjo da inspiração. Em Taguatinga, o jovem Augusto assistiu ao sarau da Tribo das Artes e se encantou. Começou a frequentar de maneira assídua e, quando de repente se atreveu a declamar seus próprios poemas. Para mim, Brasília é berço de muitos artistas. Só na música, a cidade já é patrimônio cultural. Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Raimundos, Mascavo Roots, Cássia Eller, Zélia Duncan e muitos outros se fizeram aqui. Na área de literatura, embora não tão conhecida como na da música, a cidade também tem as suas preciosidades. Lembro com afeto e nostalgia das oficinas literárias feitas na Câmara dos Deputados, coordenadas magistralmente pelo célebre Marco Antunes. Posso afirmar sem exagero que Marco pode ser considerado o pai de vários escritores daqui da cidade. Suas oficinas e saraus despertaram o espírito artístico adormecido de vários que nem sabiam que tinham poesia dentro da alma. O engraçado é que alguns começaram apenas como ouvintes e hoje converteram-se em artistas da palavra, alguns até premiados nacionalmente. Entre eles, minha admiração especial a Lucia Afonso, Roberto Clotes e a Basilina Pereira. Quanto ao surgimento do sarau dentro de um açougue, essa história é inspiradora. Mostra que, mesmo em meio a carcaças de animais, é possível surgir algo belo. Analfabeto até os 16 anos, o açougueiro Luiz Amorim leu seu primeiro livro aos 18 e se apaixonou pela leitura. E dentro de seu açougue, na Asa Norte, começou a realizar os eventos culturais. Atualmente, o açougue tem até uma biblioteca comunitária, onde ocasionalmente ocorrem encontros com escritores. E além de divulgar a cultura e valorizar os artistas locais, incentiva o hábito da leitura. A cidade tem uma energia diferente, artística, espiritual. Multiplicam-se os saraus, os movimentos artísticos, ambientais, de elevação da consciência. Reuniões de grupos em casas e em bares, a serviço do bem. Aqui, construíram-se pontes que ligam locais e indivíduos. A pedagogia das virtudes, por exemplo, surgiu aqui. Quando Lúcio Costa projetou a cidade, ele não se inspirou num avião, como muitos pensam, e sim numa borboleta. Mas isso não é o mais importante. Como dizia Oscar Niemeyer, a literatura não interessa, o que interessa é a vida. A partir de agora, eu darei continuidade ao nosso evento de arte e cultura. Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, irei realizar a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de 34 anos, de cabelo liso castanho escuro, estou usando um terno azul e, ao fundo, temos imagens do Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte. Meu nome é Lorena Campos, sou juíza de Direito do TJDFT
e atuo em juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui comigo, o artista Ottoni, autor da exposição Grafite na Arte, Educação Ambiental. Ottoni, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, Daibes Ottoni de Oliveira Filho, ou Ottoni, nasceu em Corinto, Minas Gerais, é artista plástico e trabalha com diversas linguagens artísticas, desenho, pintura, grafite, aerografia, gravura, tatuagem, escultura, ilustração, HQ e outras. Ele é formado em artes plásticas pela Universidade de Brasília, UNB, é policial militar ambiental do Distrito Federal e trabalha com educação ambiental no Programa de Educação Ambiental Lobo Guará, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal, produzindo material gráfico sobre o tema, promovendo palestras, oficinas de arte e trilhas ecológicas no Centro de Educação Ambiental do Parque Nacional de Brasília. O Memorial TJDFT produziu um vídeo com imagens da exposição Grafite na Arte e Educação Ambiental, que assistiremos agora. Cartaz de divulgação da exposição virtual com imagem do grafite As Três Onças. Página de sítio eletrônico. Acima, logomarca Memorial TJDFT e menus de navegação. Ao centro, diversas pinturas passam da direita para a esquerda, alternando-se. Abaixo, 2 caixas de texto com informações e títulos de notícias. Página de fundo branco com texto sobre a exposição e ícones de acesso. Exposição virtual de grafites. Uma amostra de painéis que utilizam a linguagem do grafite como um elemento da arte e educação ambiental. Aborda questões sociais e de segurança pública. A possibilidade de levar práticas artísticas, profissionais, educativas e culturais para jovens talentos de comunidades carentes, com potencial e vontade de se inserir e se dedicar à arte urbana. O grafite é reconhecido como um dos meios mais eficazes para evitar preventivamente a prática e o envolvimento dos jovens com o crime ambiental de pichação, que é uma das portas de entrada para diversos outros crimes de maior potencialidade. Página virtual de fundo branco, de título Extras, que apresenta um mapa do Distrito Federal com indicação dos locais onde estão os painéis de grafite do artista e clipe musical Transformação, da banda Mente Sã, com participação do artista plástico. Página virtual de fundo branco com informações biográficas e uma fotografia do artista ensinando a técnica do grafite a um jovem. Trilha sonora, Fingerprint, Mini Vandals. Produção, Núcleo de Apoio à Preservação da Memória Institucional, TJDFT. Linda a exposição, Ottoni. Algumas obras chamam muita atenção, como a das Três Onças, no parque. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre a capa aqui da exposição do Ottoni. Antes, eu queria saber, Ottoni, eu sei que você já fez aí várias exposições, essa não é a primeira, mas nós temos a curiosidade de saber o que essa, de forma específica, representa para você. Qual é o significado dessa exposição Grafite na Arte e Educação Ambiental? Então, primeiramente é uma grande oportunidade, né, que estou tendo aqui com o TJDFT, de expor o trabalho, mostrar a importância do grafite, né, para a sociedade, para a paisagem urbana, né, e ele utilizado também como uma ferramenta para aplicar arte e educação ambiental, que no caso eu faço isso, né, diariamente no meu trabalho, né, no Parque Nacional de Brasília. Eu vi, Ottoni, que você selecionou 10 obras que passaram ali na nossa exposição. Obras maravilhosas, teve da fauna marinha, do cenário do Cerrado, Lobo Guará.
mas a que mais chamou a atenção foi ali as 3 onças no parque. Eu queria saber por que essa obra foi a escolhida para ilustrar o memorial, para ilustrar a mostra, a exposição, e qual foi o processo de escolha que você teve para exatamente colocar aqui as 3 onças? Então, essa obra é bem significativa para mim, né? Primeiro que ela foi feita no Centro de Educação Ambiental, né, lá do Parque Nacional de Brasília, no prédio, né? E eu procuro ele mostrar, né, um pouco da fauna que tem dentro do Parque Nacional. Então, assim, é incrível você pensar que a poucos quilômetros aqui do plano piloto tem onça, né? Tem lobo-guará. E através dessa imagem também eu procuro buscar trazer o animal que está dentro ali do cerrado, né? Para as pessoas terem consciência como que um animal desse é bonito, a importância dele. E quando eu fiz essa obra, esse painel, foi exatamente eu terminei ele no dia 29 de novembro de 2020, né? 2019, desculpa. E eu não sabia, mas era aniversário do Parque Nacional, né? De 58 anos do Parque Nacional de Brasília, e era dia da onça. Então, assim, foi uma grande coincidência, né? Então, assim, eu achei demais isso daí. Então, é muito significativo. Inclusive, eu tenho que, né, dar uma melhorada nela, assim, Tem esse recuperar projeto, ela. então, de Exatamente, recuperação. porque ela já está, né, bem descascada, mas eu vou fazer isso também. Mas é linda, é espetacular. As 3 onças, parabéns. Muito obrigado. Muito linda. Agora, a gente queria saber também de você, o Tony. Você é de Brasília, mora em Brasília, né? Mas nasceu em Corinto, como nós vimos na sua biografia. Então, moramos aqui em Brasília, mas é de Corinto. Eu queria saber a influência dessas 2 cidades aqui na sua produção artística. O que tem ali de relação com Brasília, o que tem de relação com Corinto? Então, eu nasci em Minas meio que por acidente, né? Todos os meus irmãos, por quê? eu tenho 3 irmãos brasilienses e 2 irmãs brasileiras. Meus pais são de Minas, e aí minha mãe estava lá. Então, assim, eu me julgo mais brasiliense do que mineiro, mas, assim, eu adoro Minas Gerais. E o presidente construiu, né, Juscelino Kubitschek, mineiro, veio para cá, construiu a nossa cidade maravilhosa. Eu adoro o Brasil, sou apaixonado por Brasília, mas adoro também Minas Gerais, né? Então, tem tudo a ver, eu acho que é muito legal a história, né, de Brasília, assim, essa saga, né? O parque também, né, foi construído para poder suprir a questão da água, né? Ali tem a barragem de Santa Maria, né? A barragem com a água mais pura do mundo, né? Segundo a Unesco, abastece mais de 200 nascentes. Então, assim, aquele espaço ali do Parque Nacional de Brasília é importantíssimo para a cidade. E Minas e Brasília tem tudo a ver, né? Então, apaixonado pelos 2 locais aí. Coincidentemente, também sou apaixonada. Nasci, sou criada em Brasília, mas a minha família também é de Minas Gerais. Que legal. Então, temos aqui essa coincidência. Bacana. E, Tony, eu estava lendo sua história e eu vi que você trabalha com artes desde os 8 anos de idade. Então, agora eu queria saber um pouco mais dessa sua incursão no universo das artes. Se as artes realmente sempre estiveram presentes na sua vida, quais as técnicas artísticas ali que você gosta, como que você aprendeu, ou se você é autodidata. Então, a primeira história que eu tenho, que minha mãe me conta, né, eu fazendo desenho, foi com 3 anos de idade, né? Meu pai desenhou muito, minha mãe também, todos os meus irmãos, aí eu levei a sério, né? Eu resolvi trabalhar com isso. E aí, aos 8 anos de idade, eu considero assim, o início da minha carreira, né? Trabalhando com arte, porque eu comecei a ganhar dinheiro, vender meus desenhos, né, com 8 anos de idade, então eu comecei a trabalhar a partir dali. Eu sou autodidata, né? Mas eu acredito o seguinte, acredito demais na educação, a gente sempre tem que estar estudando, tem que estar procurando novos conhecimentos. E eu resolvi fazer a faculdade, né, o UNB, penso em fazer um mestrado. Penso, se eu viver até os 100 anos, eu pretendo fazer arte até os 100 anos, eu pretendo estudar até os 100 anos. Então, assim, para mim, a educação, arte e educação ambiental, né, o que eu faço para mim, e para todo mundo, acho que a educação, se a gente não tivesse estudado, não estaríamos aqui, né? Então, a partir desse princípio, eu acho que a gente sempre tem que estar estudando. Nunca a gente sabe tudo, né? Sim, e você trabalha há muitos anos, como comentamos aqui, e acredito que você já tenha e saiba sobre diversas técnicas
de artes. Você já deve ter experimentado diversas técnicas ao longo desses anos. Então, eu queria saber, inclusive, se você se encantou por uma técnica específica no decorrer da sua carreira. Então, já experimentei quase todas as técnicas de arte, né? Aí comecei pelo desenho, a lápis, caneta, caneta nanquim. Comecei a pintar através da tatuagem, né? A usar cor, né? Primeiro a dermopigmentação. Depois passei para a aerografia, trabalhar com spray, com pistola gravitacional, esmalte sintético. Aí depois passei para a tela, pincel, tinta óleo, tinta acrílica. E desenho animado, né? História em quadrinho. Então, assim, já trabalhei tudo que é tipo de arte. Escultura, que eu gosto demais, né? Fazer escultura, pedra, barro. Então, assim, tudo que é... E eu procuro, né? Encarar. Não espero fazer curso, não. Vou lá, pego o material e vou fazendo, né? E a técnica que eu mais gosto é exatamente a técnica do grafite, né? Spray, a pistola gravitacional, o aerógrafo, né? Que eu acho super fácil, né? E bacana, porque você pode fazer painéis gigantescos, né? E é rápido. Então, assim, o que eu mais gosto é essa. E gosto de ensinar também essa técnica. Né? Você trabalha com artes, ensina artes e também é policial militar do Sim. Distrito Federal. Então, desde a sua admissão na Polícia Militar do DF, você vem realizando vários projetos sociais, projetos de arte, educação, de inclusão social. As obras da sua exposição trazem essas belezas da natureza, a importância de preservação das belezas da natureza. Então, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho como que se dá esse seu processo criativo? Como que é essa sua relação com o tema polícia e o seu trabalho, as artes também e o processo de criação envolvendo esses dois temas da sua vida? Então, meu trabalho como policial, eu adoro ser policial. Trabalho na Polícia Militar Ambiental, trabalho no núcleo de educação ambiental. Eu utilizo a minha arte para poder aplicar a educação ambiental, a arte e a educação ambiental. E eu faço o que eu gosto, né? Tenho muito orgulho de verdade de ser policial militar, de ser professor de artes, né? Então, a minha inspiração é a fauna e a flora do Cerrado. Então, eu trabalho num local onde quase todo dia eu tenho contato com animais, né? Animais silvestres do Cerrado, né? Quase todo dia eu vejo revoada de tucano, de arara. Todo dia eu vejo carcará, raposa, já vi lobo-guará. Ainda não vi a onça, né? Mas quem sabe um dia eu vou ter essa oportunidade. Então, assim, esse é o mundo onde eu trabalho, né? Então, assim, inspiração não falta, né? E a importância da fauna e da flora, né? Porque sem ela, a humanidade não vai continuar, isso é fato, né? A gente respira, a gente não consegue ficar 5 minutos sem respirar. Quem nos traz o oxigênio são as árvores, né? Então, a árvore te dá oxigênio, te dá fruta, te dá sombra. Cada árvore é um planeta, né? Tem animais que moram ali, insetos, né? Organismos. Então, o planeta é perfeito, então a gente tem que preservar. Então, dentro da polícia, eu trabalhando nessa área, né, de educação ambiental, eu tenho 19 anos de polícia, há 15 anos trabalhando nessa área. A gente trabalha, né, tem um trabalho de repressão, né, ao crime ambiental, mas temos também, que é importantíssimo, que é a educação ambiental, para educar as pessoas para não cometerem crimes ambientais. O nosso público são crianças, são jovens, né, são pessoas... É importantíssimo esse trabalho, porque é a partir da educação, como eu falei, né, anteriormente, que as coisas melhoram, mudam, né? Então, a educação melhora tudo, né? Você falou muito do trabalho presencial, né? Então, junto à natureza, principalmente, só que, infelizmente, a gente está realizando aqui a nossa exposição de forma virtual, em tempos ainda da pandemia de Covid. Então, eu queria saber dessa sua experiência agora com o virtual, como que está a sua experiência, sobretudo para a exposição de arte nesse momento da pandemia, exposição de arte nesse formato virtual? Eu achei demais a proposta do TJDFT, de verdade, porque é uma oportunidade que a gente tem de levar a nossa exposição para dentro da casa das pessoas, né? Para quem curte arte, para quem gosta. Eu sou o 8º expositor lá, né, nesse formato. Engraçado, a gente está em 2022, essa é a minha 22ª exposição, né, a 10ª exposição individual. Eu sou extremamente grato pela oportunidade, né, que eu estou tendo aqui com vocês. Convido a todos, né, a participarem dos editais aí do TJDFT, porque é muito bom, né, você expor seu trabalho, você mostrar o seu trabalho, né.
mostrar que ele tem uma finalidade. A arte tem várias finalidades, né? O mundo não vive sem arte, né? Que isso, Antônio, assim, a gente que agradece. O privilégio é todo nosso, na verdade, de você fazer parte aqui da nossa 8ª edição do Memorial TJDFT, Arte e Cultura. Agora, eu queria saber de forma mais específica do seu cotidiano como artista mesmo, né? A gente falou da exposição virtual, mas e a pandemia, o distanciamento, todo esse contexto no cotidiano de você como artista, produzindo o seu trabalho? Sim, eu trabalho bastante, né? Porque eu trabalhava na rua, né? Fazendo painéis, Então, o último painel foi o da onça, né? Final de 2019. Então, você vê que já tem um bom tempo que eu não trabalho com aerografia, com grafite. Então, o que eu fiz? Eu fiquei desenhando em casa, ilustrei livros, né? Fiz, né, trabalhos menores, né? Eu gosto de trabalho em grandes dimensões, mas eu tive que ficar mais em casa mesmo. E assim, eu acho que a internet proporciona, né? A internet usada para o bem proporciona isso, né? Você pode trabalhar numa boa em casa. E foi tranquilo, mas a parte que eu não gostei foi essa, não poder, né? Tá na rua aí fazendo os painéisinhos aí. Até você falou da questão da rede social. Até quando o tribunal me convidou para fazer parte aqui do evento, agora tudo é rede social, então eu até fui na sua rede social. A gente conhecia o seu trabalho mais também na rede social. Então eu queria saber como, você já falou até um pouquinho sobre isso, a exposição do trabalho na rede social, mas como que isso realmente melhorou ali a informação e a divulgação do seu trabalho, efetivamente, após a pandemia, principalmente, que você falou que desde 2019 não conseguiu fazer algum trabalho ali, alguma obra. Então, como que você conseguiu adaptar? Como foi essa adaptação para as redes sociais? O Instagram, o Facebook, o blog, né? Eu tenho um blog de arte, outro de educação ambiental. Acho que é uma oportunidade incrível, né? Para você divulgar seu trabalho. Hoje a gente tem... anos atrás a gente tinha essa oportunidade de estar divulgando, assim, chegando na casa das pessoas, o nosso trabalho. Então, eu encaro com muitos bons olhos aí essa oportunidade de poder mostrar, né? As pessoas terem acesso, às vezes, clientes que me procuram para poder fazer algum trabalho. Eu não preciso mais de... Antigamente eu levava, né, meu portfólio, dar uma olhada aqui, coisa e tal. Hoje em dia não, eu falei, não, acessa aí meu Instagram, acesse meu blog. O blog também. Facebook, que você vai ver tudo. Então facilita demais, né? Eu acho excelente esse formato, né, de divulgação. Então, gosto demais. Você já teve várias exposições, mas agora a gente tem uma curiosidade para a gente finalizar. Você tem algum projeto em andamento? Está com algum projeto, produzindo algum projeto? Não sei se você pode contar para a gente, se você puder, por favor. Então, o projeto novo, né, que na verdade é um projeto antigo, é restaurar a onça lá do Parque Nacional, né, do Centro de Visitantes, Núcleo de Educação Ambiental. A gente tem um projeto também de chamar grafiteiros, estudantes e professores de arte para poder grafitar o prédio inteiro em 2 dias, 3 dias mais ou menos. Produção de material gráfico, né, esse material gráfico que a gente produz lá para a educação ambiental, para poder distribuir de forma eletrônica, né. A gente tem também um almanaque de educação ambiental para lançar aí. Exposições, oficinas de arte, agora que graças a Deus o mundo está voltando ao normal, né? Acho que a Covid está pegando mais leve. Então é isso, continuar produzindo, né? E a cabeça não para, né? Sempre criando arte o tempo todo. Muito legal. Tony, muito obrigada, então, por fazer parte aqui do nosso evento, Memorial Arte e Cultura. Agradeço também a você pela participação no evento e à TV Câmara Distrital, que gentilmente nos forneceu o estúdio para a gravação do evento e também por todo o apoio técnico. Agradeço a você que assistiu o evento e convido a todas e a todos para se inscreverem no canal oficial do TJDFT no YouTube e ativarem as notificações para ter acesso ao conteúdo oferecido por esta corte na internet.